Estamos de volta com o debate, reunindo os candidatos à Prefeitura de Montenegro. Nos próximos 3 blocos, os candidatos farão perguntas entre si. Cada candidato faz uma pergunta e responde outra pergunta por bloco. Os temas são livres. Aqui 3 recados para os candidatos, só para lembrar que o bip soa faltando 20 segundos, tá? Para que vocês saibam, então não se assustem com o nosso bip aqui. Os direitos de resposta, lembrando que se alguém se sentir ofendido pessoalmente nesse bloco, deve fazer o pedido até o início, aliás, até não, assim que iniciar o intervalo. No início do intervalo faz a solicitação e a gente faz a análise, tá? E ainda, até para a plateia entender, não se assustem com quando dá essa oscilação nível de áudio também, que esse é o áudio exclusivo aqui do teatro. Então, às vezes o sistema retroalimenta e dá essas pequenos bips fora de hora. Bom, eu tenho aqui para fazer o sorteio de quem faz a primeira pergunta, para fazer na frente de todos aqui, tá? Os 6 candidatos aqui, Adairto da Rosa, vou dobrar aqui o papel e vou botar na nossa urna transparente, inviolável. Candidato Ademir Facchini. Candidato Gustavo Zanata. Candidato Luiz Américo Aldana. Candidato Percival de Oliveira. E o candidato Roberto Bratz. Vou mexer aqui, depois eu vou sortear. E o candidato que for sorteado escolhe para quem vai perguntar. E cada candidato faz uma pergunta e uma resposta por bloco. Portanto, obviamente, quem responder a primeira pergunta já está excluído dos outros sorteios deste bloco e volta a ter a mesma possibilidade nos 2 blocos seguintes. Lembrando também que os temas são livres. Quem pergunta tem 1 minuto, quem responde tem 2 minutos. 1 minuto para a réplica de quem perguntou e 1 minuto de tréplica para quem respondeu. Deixa eu mexer aqui para não dar... Quem vai fazer a primeira pergunta do debate é o candidato Roberto Bratz. Candidato, para quem o senhor quer perguntar? Vou perguntar para o candidato Luiz. Para o candidato Luiz Américo Aldana. Então o senhor tem 1 minuto a partir de agora para fazer a sua pergunta ao candidato Aldana. Candidato, o senhor conhece Ricardo Albuquerque Melo? E quais foram os motivos que levaram o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE, a determinar a redução do valor do quilômetro do transporte escolar em torno de R$1 por quilômetro rodado? Candidato Aldana tem a partir de agora 2 minutos para a sua resposta. Eu estava esperando essa pergunta porque eu nunca tive oportunidade de manifestar à população acerca do transporte escolar em Montenegro, devido às mentiras, devido a uma série de fofocas lançadas pela oposição acerca do tema transporte escolar. Eu conheço o Ricardo, o engenheiro, que trabalha na Secretaria de Obras, e a medida liminar, a medida suspensiva do Tribunal de Contas do Estado diz o seguinte, que sem poder melhor avaliar, a partir do apresentado na representação do Zanata, sem melhor avaliar, liminarmente suspende ou determina que se baixe o preço do transporte escolar, que todo mundo sabe era uma porcaria. E foi um dos piores transportes escolares que nós tivemos, inclusive com notícias de que se cobravam dos pais por fora. E os automóveis, automotivos, os utensílios
e maquinaria utilizado nesse transporte eram de péssima qualidade, em vista de que pneu careca não funcionava e realmente exigimos maior segurança nesse transporte de crianças, porque estávamos prevendo uma tragédia. O que se defende, esse é o objeto da pergunta dele, é o interesse dos empresários. Mas ninguém foi fazer a pesquisa que nós fizemos com os pais, com as crianças, se melhorou ou não. Obrigado, ainda candidato. cabe agravo para a decisão do tribunal. Candidato Roberto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O engenheiro Ricardo, para que os senhores saibam, o senhor e a senhora que está em casa saibam, ele era engenheiro da JLV, lá em 2011. Agora ele é um CC na prefeitura, cargo de confiança do atual prefeito e candidato ao Aldana. Ele fez a planilha, é responsável pela planilha que levou os custos a 4,35, que redundou com num prejuízo enorme para o município, na ordem de aproximadamente anualizado R$1 milhão, quase a dívida do prefeito Aldana com o município, que é na ordem de R$1.200.000. Candidato Aldana, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Isso chama-se baixaria, até porque eu nem sabia se Ricardo Melo era ou não era concorrente, ou trabalhador, ou sei lá que função ele ocupava na JLV. E a minha dúvida também está sendo discutida, se insiste a fraqueza do candidato que não apresenta proposta e tenta evitar que eu faça. Mas eu continuarei a exigir segurança no transporte escolar e certamente serei feliz. E já a juíza, agora há poucos dias, confirmou que o transporte escolar em Montenegro deveria continuar nas condições que está. Então, o que o senhor diz não corresponde à verdade. E sim, unicamente, o lançamento no ar daquilo que nós estamos discutindo, e o senhor sabe muito bem que não está ainda resolvido. Lamentavelmente, o seu nível é esse. Obrigado, candidato. Agora eu vou sortear aqui quem faz a próxima pergunta, lembrando que o candidato Aldana já respondeu, não responde mais neste bloco. Deixa aqui. Percival de Oliveira, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Perdão. Primeiro escolhe para quem o senhor quer perguntar. Candidato Facchini. Candidato Facchini, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Candidato Facchini, nós estamos assistindo diariamente, né, as campanhas de rua dos candidatos e tem nos chamado a atenção, né, campanha rica do candidato da situação. Como é que o senhor entende isso? Candidato Facchini, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Sabemos da dificuldade financeira, inclusive que a nova legislação agora prevê muito nesse contexto. Então, fica realmente, a sua pergunta é pertinente e é relevante, no sentido de que forma se dá realmente isso. Também passa a minha compreensão certos limites de gastos, né? Acho que a gente teria que trabalhar de outra maneira, de outra forma e evitar gastos demasiados em campanhas. Candidato Percival, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Facchini, nós estamos fazendo uma campanha com parcos recursos, com muita dificuldade financeira, até em função de que os bancos estão em greve e isso tem dificultado bastante. Mas o que se verifica, sim, é uma quantidade excessiva de carros de som, né, do candidato Aldana, uma quantidade excessiva de panfleteiros, de bandeiras na rua.
Dia desses eu estava num bairro da cidade e só naquela rua um veículo de som passou a tarde inteira, subia e descia aquela rua, subia e descia. Na verdade, fazendo com que isso se tornasse uma poluição para os ouvidos da nossa população. Candidato Facchini, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Se sabe muito bem, se conhece o processo eleitoral e se sabe quando está à frente do governo, tem também o apoio dos CCs. E o atual governo tem se contribuído e muito nessa pauta aí de absorver todos os cargos possíveis. E isso também é um indício dessa campanha. Muito bem. Vou fazer aqui o terceiro sorteio de quem faz a terceira pergunta do bloco. Luiz Américo Alves Aldana, o senhor quer perguntar para quem? O Facchini já respondeu. E o senhor também, então, para quem o senhor escolhe perguntar? Para o Zanata. Para o Zanata. Então o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Nós pretendemos implementar a educação, novas metodologias científicas, e tem um projeto que nós estamos apresentando, que devemos executar nos 4 anos, sobre a educação ambiental. No seu programa, candidato, o que o senhor tem para nos apresentar com relação ao desenvolvimento da educação? Candidato Zanata tem 2 minutos para a sua resposta a partir de agora. Com relação à educação, o importante nós temos alguns pontos importantes. A valorização do plano de carreira do magistério, principalmente pela valorização dos professores, de suma importância. Um dos pontos importantes da educação que nós temos é que nós temos o entendimento de que as crianças de 4 e 5 anos de educação infantil devem permanecer na educação infantil, ao qual o senhor tem o entendimento de que essas crianças devem ir para a educação fundamental. E os pais preocupados com essa questão, problemas que nós vamos ter com falta de estrutura, problemas que nós vamos ter com falta de assistentes, a questão do turno integral, são sérios problemas que hoje nós estamos passando. A educação infantil, que é importante, principalmente dando fundamento, que é fundamental essa questão ambiental para todos os níveis de educação. Mas a gente se volta principalmente na importância e dizer para vocês que hoje nós temos 67 vagas para o Jardim A e B da EMEI Gente Miúda, que estão sobrando, que as crianças os pais podem tirar as crianças da educação fundamental e passar essas crianças para educação infantil. Candidato Aldana, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Com relação a isso aí, tem uma questão legal que o ensino tem que esclarecer isso. É obrigatório a partir dos 4 anos. E nós temos que obedecer o zoneamento das pessoas, por isso que às vezes sobra a vaga no lugar e nós temos que colocar as crianças próximas das suas famílias. Mas nós temos um plano municipal de educação que não existia em Montenegro, nunca existiu, nós fizemos, e estamos implementando até o final do ano um novo plano de carreira para o magistério, que também foi relegado ao segundo plano, e sempre o foi, nós estaremos resgatando isso aí. Além do que, já para o ano de 2017, estaremos cumprindo o plano nacional, estaremos implementando a gestão democrática nas escolas. Assim, completado o ciclo de recuperação de 27 escolas abandonadas em apenas 16 meses, dando um ciclo de 2 novas escolas. Obrigado, candidato. E mais 3. Obrigado, seu tempo está encerrado. A tréplica do candidato Zanata, 1 minuto. Nós temos o entendimento que o zoneamento ele é um direito da família e da criança. E ele não deve ser imposto no caso engessado. Cada caso é um caso
e no nosso governo isso vai ser muito bem avaliado. Nós sabemos de problemas que tem hoje pais em casa, que têm 2 filhos, que têm que ser levados para diferentes escolas, para diferentes creches. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser analisado, criterioso, e nós vamos, o nosso governo, o meu governo, vai reaver toda a questão de zoneamento. Digo mais, por uma questão do Ministério da Educação, nós temos na lei, aqui onde eu tenho, que diz que a criança tem o direito de ficar na educação infantil até os 6 anos de idade. Está previsto pelo Ministério da Educação, é uma lei federal. E os pais têm que ter certeza e têm que ter noção de que isso aqui é verdade, que isso aqui existe e tem que cobrar. Obrigado, candidato. Obrigado. Nós vamos à 4ª pergunta. Vou sortear aqui quem faz a pergunta. Adairto da Rosa, Chacal. Adairto, para quem o senhor quer perguntar? O Zanata já respondeu, o Aldana já respondeu. Isso, para quem o senhor quer perguntar? O Brax. Então o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta a partir de agora. Tá bom. Brax, ocorreram em outras administrações, né, compras de máquina chinesa, que até hoje não funcionaram, né, você sabe-se disso, e construções de casa de habitação lá no bairro Estação, ficariam as casas precárias que lá estão, e sem fiscalização e sem licitações. Temos ainda equipamento parado, caminhões, há mais de 1 ano sem manutenção. Como vereador, sabemos que a função é fiscalizar. Por que o senhor não tomou atitudes em relação a essa irregularidade? E até antes, essas outras, antes que tu falaste antes, que tu perguntou para o Aldana, e tu é vereador, né? Candidato Roberto tem 2 minutos para a sua resposta. Ao tempo em que nós fomos comunicados dos problemas clastais de máquinas chinesas, vereador, o candidato Chacal, nós fomos verificar, sim. Nós fomos verificar. E nós denunciamos a situação. Aliás, fomos nós que tornamos público o problema. Fomos nós que fomos lá verificar o problema e tornar público. Aliás, o seu esclarecimento e dos telespectadores, naquela oportunidade nós fomos acionados e impedidos por medida judicial de dar publicidade ao fato. As fotos que nós tiramos das máquinas que estavam lá paradas. Então nós não ficamos inertes, caro candidato. Nós não ficamos inertes. Pelo contrário, nós fomos ao encontro, registramos o fato e fomos impedidos pela justiça de fazer uso daquelas fotos. Talvez o senhor não saiba, mas isso é fato. Candidato Dairto, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu sei que vocês ligaram, mas só que aqui em Montenegro foram tão enérgicos para certas coisas, por exemplo, até conseguir tirar um prefeito da cidade e não conseguir ajeitar esses problemas aqui, isso aqui é muito grave. Isso aqui foi gastado mais de R$1 milhão só nas máquinas. Por exemplo, o nosso projeto, a gente tem uma secretaria especial que a gente vai criar, vai implantar, que ela vai funcionar como gerenciamento de toda a prefeitura, de todas as outras secretarias. Isso vai ser um exemplo nacional dessa nossa secretaria. Ela vai gerenciar e captar recursos para todas as outras, vai terminar esse problema. E também projeto de qualidade, de valorização de total do funcionalismo, do funcionário, e otimização dos processos internos. A nossa administração vai ser top por isso. Obrigado. A tréplica do candidato Bradson, 1 minuto. Perfeito. Uma vez tornado público, e acabou sendo tornado público não as fotos, mas o fato em si,
o Ministério Público pode, de ofício, ou seja, de per si, ou seja, ele, por si só, tomar a atitude de acionar. De acionar a justiça, se for o caso, fazer um processo investigativo. Tem os mecanismos. Exemplo da Lava Jato. Pode o Ministério Público fazer as investigações. Não o fez. Teve a possibilidade de fazê-lo. Não o fez. A nossa parte nós fizemos. Foi fazer a denúncia e o Ministério Público, então, pode, repito, de ofício, tomar a atitude de fazer de forma isenta um processo investigativo. Muito bem, vou sortear aqui a quinta pergunta desse bloco. Tem 2 papéis. E quem pergunta é Gustavo Zanata, que quer perguntar para quem? Já responderam Bratz, Zanata, Aldana e Facchini. Portanto, tem Percival e Chacal. Isto para responder. Perfeito. Para quem? Vou perguntar para o Percival. Para o Percival. Então, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Ok. Candidato Percival, professores de uma forma pacífica estavam protestando contra o governo estadual e ao lado dos alunos e pais por volta das 9h30 de um determinado dia pela manhã, horário que o prefeito chegava na prefeitura, se surpreenderam ao ouvirem xingamentos vindos do atual prefeito, chamando-os de vagabundos. Isso aconteceu. Algo chocante, pelo menos no meu ponto de vista. O que o senhor acha que os professores... O senhor acha que realmente os professores são vagabundos? Candidato Percival, o senhor tem 2 minutos para a resposta a partir de agora. Muito pelo contrário, né? Os professores, os nossos mestres, aqueles que cuidam dos nossos filhos, merecem de nós, principalmente da administração municipal, toda a consideração e todo o respeito. Eu acho estranho que agora, em época de eleição, né, se venha falar em plano de carreira, né? Isso tudo já foi definido no nosso governo quando nós contratamos, né, a Fevale, que ganhou a licitação, para a realização desse trabalho. Eu acho muito estranho, né, que o prefeito Aldana, que diz ter uma boa relação com os professores, né, não tenha estado presente no debate que o magistério realizou, né, com os candidatos a prefeito de Montenegro. Ele seguramente, temendo ser vaiado pelos nossos professores, não tenha se feito presente naquela oportunidade. Candidato Gustavo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O nosso governo com certeza vai valorizar os professores. Plano de carreira, como eu falei antes, vai ser feito. É importante o plano de carreira do magistrado, questão de valorização, sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu acho importante também é a gestão democrática dentro da eleição dos professores dentro das escolas. Isso tudo é importante e eu quero deixar claro para todos os professores que estão nos ouvindo nessa noite que isso tudo será feito. Nós sentaremos com todos os professores e faremos uma gestão democrática aonde não existe isso na nossa cidade. Nós sabemos do problema que existe hoje dentro da Secretaria da Educação e nós vamos sentar com todos os professores e vamos resolver com eles, de uma gestão, de uma forma, uma parceria, onde exista principalmente o diálogo, que hoje não consegue ser feito entre os pais, a secretaria, e entre principalmente os professores. Candidato Percival, eu só vou pedir para o senhor pegar o nosso microfone de backup, que quando alguma coisa não está 100%, eles solicitam para isso. Então o senhor tem 1 minuto para a tréplica. É bom que se diga que a questão da eleição para diretores de escola
no período em que nós estivemos à frente do Executivo Municipal, isso sempre aconteceu. E nós retornando, como retornaremos à administração a partir do início do ano que vem, os professores têm essa garantia de que as eleições para diretores das escolas retornarão. Também a questão do plano de carreira, né, é necessário para que haja aí uma isonomia entre os servidores do município, né, também com o acréscimo de 2 letras que é tanto esperado pelos nossos queridos professores. Muito bem. Candidato que faltava perguntar ainda. A última pergunta deste bloco. Candidato Ademir Facchini, que fará a pergunta obrigatoriamente para o candidato Chacal. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Eu pergunto ao candidato Chacal se ele tem conhecimento de uma obra que foi executada na beira do rio, que, em primeiro momento, tinha um orçamento de 180 mil. E depois, para surpresa da comunidade, essa mesma obra, entrou na Câmara um projeto de aproximadamente 930 mil. Por manifestação de quem conhecia o projeto, sabia dos valores, a Câmara fez uma pressão e o Executivo baixou para 600 mil. Como é que o senhor entende? Faço a pergunta motivada porque fui secretário de obras e sei que dá para rever esses valores. Faço a pergunta, então, ao senhor objetivamente, qual a visão que o senhor tem em relação a isso? O candidato Chacal tem 2 minutos para a resposta. Aí eu digo para ti, voltamos todo o debate, como a nossa cidade é mal administrada, né, Facchini? Porque aqui nós temos 10 vereadores que até aumentam seus salários por entender que estão ganhando pouco, por muito que pouco estão fazendo. Porque isso é tudo a fiscalização dos vereadores. E quando o outro prefeito saiu, deixou um caixa, não estou a par dos milhões que foi deixado em caixa. Mas que foi deixado, foi. Não sei quanto precisar para vocês. A gente não faz parte da situação. Mas aquele dinheiro foi um festão. Foi um baita de um festão. Pegaram esse dinheiro e fizeram o que fizeram. E todas as outras licitações da nossa cidade é feito isso. Em todas elas é feito isso. Esses dias a gente estava num debate sobre saúde, onde as combis ali estavam vendo o preço que poderia ser pago para as combis. O lixo nem se fala. O lixo é um problema seríssimo de anos, onde nós queremos deixar na nossa prefeitura sustentável, comprar nossos próprios caminhões do lixo e terminar com a saladária. E assim por diante. Nossa cidade é muito rica, pessoal, para te ver como essas pessoas tiram o dinheiro da nossa cidade e ainda assim ela está viva. Sucateada, sim, com certeza, mas está aí viva. E o dia que tirar essa máfia política que está instalada na nossa cidade e botar vereadores de verdade e prefeito que tenha postura, que tenha pulso e sabe botar as pessoas certas nos lugares certos, nós vamos ter um rumo de crescimento na nossa cidade. Um progresso que nunca se viu na nossa cidade. Isso se chama desenvolvimento. Isso ali que tu está me dizendo, esse valor gasto ali, é irrisório perto das outras obras, perto de agora uma licitação que a gente teve há pouco. Obrigado, candidato. Réplica do candidato Facchini de 1 minuto. Sabemos muito bem que tivemos um prefeito com pulso firme em relação às obras, mantendo os valores coerentes. E muito bem lembrado pelo senhor, que nesse próprio governo nós deixamos 19 milhões, admitido no último debate pelo atual governo, de que sim, nós havíamos deixado um valor em caixa e todos os projetos a serem executados e que estão aí, que foram executados. E digo mais, se nós conseguimos, dentro do fluxo de caixa, deixarmos 19 milhões e termos equipado a saúde com veículos, termos equipados viação e serviços urbanos com rolo compactador, poclina grande, termos equipados agricultura lá com máquinas novas, fizemos tudo isso em 2 anos e deixamos um saldo de 19 milhões e isso é o meu orgulho. 1 minuto para a réplica do candidato Chacal.
Realmente foi, então tá aí, 19 milhões que nem tu tem falado. E tu vê o que se pode ser feito com esse dinheiro, né? E foi feito 160 obras e não tem serviço para ninguém aqui. Todo dia bate um lá em casa, acho que procura o prefeito Aldana lá, que ele vai te dar um serviço numa dessas 160 obras, porque tudo onde que a gente está andando não tem serviço. O povo de Montenegro está sem serviço, a saúde está precária, mas indo, porque é política agora que vai piorar, e diversas outras coisas. Procure o prefeito lá da situação e fale com os vereadores. Eles vão arrumar um serviço para vocês, com certeza. A cidade está aí bombando. É uma cidade que, hoje, eu como empresário que sou, Montenegro seria o último lugar que eu investiria. Porque uma cidade sem infraestrutura não se deve investir. E a nossa cidade, repito, é rica, é produtiva, é só nós cuidar dela. E assim nós encerramos o segundo bloco deste programa, primeiro bloco de perguntas. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Montenegro.